Buenas galera, eu sou o Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E hoje, última semana de novembro, a gente está chegando para aquele momento que vocês adoram e eu, como sempre, sofro. Hoje é dia de maratonando e nós vamos falar de novo de Fairy Tail. Bom galera, como eu já tinha avisado vocês, né, novembro acabou ficando com 2 maratonandos. Lá no começo de novembro eu fiz o primeiro vídeo do que deveria ter sido o vídeo de outubro, em que a gente falou dos volumes 10 até o 19 de Fairy Tail. E então hoje a gente está vindo com um vídeo que deveria ser já de novembro, então a gente volta a deixar maratonando em dia. E hoje a gente vai fazer nosso terceiro vídeo já de Fairy Tail, né? Hoje a gente vai falar dos volumes 21 até o volume 30. E, bom, a gente chegou na metade de Fairy Tail já, né? Que sofrimento, parece que eu tô lendo há anos isso aqui e não acaba. Mas a gente chegou na metade, são 63, chegamos no 30. A obra vai ter 6 maratonandos, esse aqui é o terceiro. E vamos falar um pouco então desse pequeno punhado aqui, né, do volume 21 ao 30, em que a gente tem ali 3 arcos. E aqui vamos para uma pequena discussão que eu vi em alguns grupos, que alguns dizem que na verdade são só 2 arcos, uns dizem que é 3, e eu vou ser bem honesto, eu vou separar em 3, tá? A gente tem o primeiro, que é o arco de Edolas, ele vai do volume 21, na verdade o finalzinho do 20, até mais ou menos começo do 24, e depois do final do 24 até o começo do 30, a gente tem o arco da Ilha Sirius. E aí lá no finalzinho do 30 a gente tem um arco bem menor. Alguns acham que é mais o final da Ilha Sirius, outros acham, e aí eu já vou me colocar nisso, que é meio que um arco introdutório, e eu acho que vale a pena a gente ver como um arco introdutório. Eu vou falar disso mais pra frente. Como vocês devem lembrar do último maratonando, eu vou deixar ele aqui, né, o Fairy Tail 2. A gente ali no final do 20, a gente já tinha o começo do que seria o novo arco. Eu até falei lá naquele vídeo que, na verdade, a gente ia só até metade do 20 para falar dos arcos daquele vídeo, que, se eu não me engano, terminava com a Horation 6, Horation 6, sei lá como é que vocês chamam. Mas aí vinha um pequeno começo já do novo arco, em que a Wendy entra para Fairy Tail, a gente aí, o Mistogan começa a ser mais frequente, a gente descobre inclusive que aquele Gelal que a Wendy conhecia não era o Gelal o Gelal dali, né? Era na verdade o Mistogan, e a gente então descobre que o Mistogan veio de outro lugar. E é assim que termina o 20, né? Na verdade, o 20 ainda tem um fenômeno que o Mistogan está tentando evitar, e isso acaba com a Fairy Tail, né? A gente termina o volume 20 assim, né? A Fairy Tail desaparece e somente o Natsu e a Wendy ficaram para trás. E vamos então começar o nosso maratonando. O volume 21 vai nos explicar o que aconteceu, né? E aqui vem um ponto bem interessante. Eu gostei muito, eu estava gostando muito do começo desse arco, que é o arco de Edolas. E basicamente o que aconteceu? A gente descobre que existe um multiverso. E aí entra até uma coisa que eu falei no último vídeo sobre a questão do Gelal. E de que tem um Gelal, depois tem outro Gelal, o Mistogan é um Gelal e tudo é confuso. E meio que Edolas nos dá uma pequena explicação do que está acontecendo, que é uma questão de multiversos. Então existe o reino de Edolas, que fica em outro universo, em que existe outra Fairy Tail, existe outro Natsu, outra Lucy, existe outro Gelal, que no caso é o Mistogan. E a gente descobre que o Mistogan veio para o mundo atual, né, que eles chamam de Earthland, né, basicamente a Terra.
E então vamos para a Terra 1, que seria a Terra original da Fairy Tail, onde a nossa história se passa, e o Mistogan veio então de Édolas para a Terra 1. Então por isso que nós tínhamos 2 Gelal. O Gelal de Édolas, que aqui começou a ser chamado de Mistogan, e o Gelal original da Terra, que é o cara que cresceu com a Elsa, que fez tudo o que fez lá no arco da Torre do Paraíso. Então, bom, a gente descobre que em Édolas eles estão... a magia está acabando. Mesmo o que existe ainda de magia, eles consideram magia uma coisa que não tem nada a ver com a magia que nós estamos acostumados em Fairy Tail. E mesmo assim, essa magia está acabando. Então, para conseguir manter a magia, o rei desse reino está roubando a magia da Terra 1. E por isso a Fairy Tail desapareceu, porque ele roubou toda a Fairy Tail e transformou ela num grande cristal lágrima. O Natsu e a Wendy não são transformados, eles não são pegos porque eles são matadores de dragão. E mais pra frente a gente vai descobrir que existe um motivo, tem uma explicação para eles serem matadores de dragão e não serem transformados em pedra. E aí vocês devem estar pensando, Hag, tem um terceiro matador de dragão na guilda. E sim, e aqui entra o motivo pelo qual eu não gostei do arco de Édolas. Vamos começar porque eu tava adorando esse arco. Eu achei a questão no multiverso muito interessante. É algo diferente do que normalmente a gente vê em mangás. Então, eu tava bem curioso, sabe? Tava me pegando. Até a questão de ver, por exemplo, o Natsu de Édolas, ele não tem... A magia dele, inclusive, é uma magia com veículos, né? Ele é um especialista em magias de transporte, o que é completamente contraditório com o nosso Natsu, que passa mal quando ele está em qualquer navio, barco, carro. Então é legal ver esses paralelos. Nós temos uma Lucy completamente mandona e que é a líder da Fairy Tail. A gente tem a Elsa como a grande vilã, né? A Elsa não é uma fada. Ela é conhecida, inclusive, em Édolas como a exterminadora de fadas. Então é muito legal, porque a Elsa é a nossa inimiga. E aí nós vamos ter ali um embate Elsa contra Elsa. A Elsa da Terra 1 contra a Elsa de Édolas. É bem legal. Só que parece... A sensação que eu tenho é que o Mashima ficou completamente perdido em como fazer aquele arco. Tava indo muito bem, até mais ou menos ali metade do volume 22. O arco termina no comecinho do 24, então já é metade do arco. E tava indo bem. Até que em determinado momento parece que os inimigos ficaram grandes demais pro Natsu e pra Wendy. Pra só eles, né? Ainda tinha a Lucy. Por algum motivo a Lucy conseguia usar os poderes dela e ninguém sabia por quê. E eu particularmente estava achando interessante. Eu já falei da Lucy aqui, né? Eu acho que a Lucy é uma personagem que pode muito bem ser explorada. Mas o que acontece? Parece que os vilões estavam ficando grandes demais e o Mashima precisou criar um deus ex machina do nada. E eu até falei lá no Twitter, quem me acompanha sabe, eu falei que, poxa, o Mashima tirou a solução daquele lugar em que eu não posso falar aqui porque é para crianças, né? Mas, nossa, eu fiquei tão decepcionado que simplesmente despencou para mim o arco. E sem querer exagerar, sabe, pessoal? Despencou realmente. Ele foi para mim de um dos melhores arcos, um arco que para mim estava sendo realmente muito bom, que estava batendo ali com a Torre do Paraíso. Ele simplesmente para mim é o pior arco de todos, porque o Mashima simplesmente fez fazendo. E é estranho, como é que eu vou te explicar isso para vocês, né? Acontece que do nada a Elsa e o Grey aparecem para salvar o Natsu. E são a Elsa e o Grey da Terra 1, que supostamente estariam transformados em cristal. E eles estavam realmente transformados em cristal.
Só que do nada também apareceu o Gagel. Eu falei antes, né, o terceiro matador de dragões da guilda, que foi enviado para Edolas pelo Mistogan para poder salvar quem estava transformado em cristal. E para isso o Mistogan ensinou para o Gagel qual era a magia que ele precisava usar para reverter o cristal. E mais do que isso, o Mistogan tinha um comprimido mágico capaz de fazer as magias das pessoas funcionarem. E a gente volta lá na Lucy. A Lucy conseguia usar magias porque o Mistogan fez ela tomar esse comprimido mágico sem ela perceber. E, gente, é tão forçado, sabe? É tão babaca, não precisava disso, sabe? Bom, dá pra fazer um negócio de um modo mais trabalhado, mais desenvolvido. Alguns até me falaram que no anime isso é melhor trabalhado, que a gente vê o ponto de vista do Gagel no anime. Então a gente vê o Gagel chegando em Edolas, ele tentando chegar até o cristal, né? Ele tentando chegar perto do cristal para fazer as pessoas voltarem ao normal. Diz até que ele encontra o Gagel de Edolas, porque o Gagel de Edolas não aparece em nenhum momento no mangá. E no anime, aparentemente, ele aparece. Só que isso não tem no mangá, e eu tô lendo o mangá. No mangá, simplesmente o Gagel apareceu do nada, enviado pelo Mistogan. E aí vem outro ponto, né? Porque o Mistogan envia o Gagel, mas o Mistogan não aparece. E aí começa uma luta desenfreada, Elsa contra Elsa, o Natsu enfrentando um outro, o Gray enfrentando o outro, né? Aquele velho... eles precisam encontrar uma chave, então começa aquela clássica corrida Cavaleiros do Zodíaco de vamos até o próximo inimigo e esse inimigo aqui é meu, procura o próximo, e começam aquelas lutas mortais até o final. E mesmo assim parece que tudo vai dar errado. E quando parece que tudo vai desandar, aí aparece o Mistogan. E de novo, do nada. Aí o Mistogan até diz, obrigado por vocês terem me conseguido um tempo para que eu crie a magia aqui que eu precisava criar. E, cara, não, sabe? É muito... tudo se resolve em 3, 4 quadros e pronto, a Fairy Tail está salva. E aí vamos enfrentar o último vilão aqui. E, pra mim, eu não aguentava mais ler Edolas. Ele conseguiu ficar pior até do que o arco do Laxus. Porque pelo menos no arco do Laxus ali era um Battle Royale que eu conseguia entender que vamos lutar aqui. Mas Edolas não. Edolas, o Mashima parecia que queria fazer uma coisa muito inteligente, uma coisa super trabalhada, super complexa, mas ele mudou de ideia na metade. É essa sensação que Edolas me dá, sabe? Que ele estava criando um super arco com grandes teorias, com grandes reviravoltas, mas que chegou na metade, ele olhou e disse, eu cansei desse arco, vamos para a próxima coisa, e acabou. Um ponto muito positivo, e esse eu quero dar o ponto positivo, é a luta contra o vilão final, que é uma luta dos 3 matadores de dragões contra o vilão final, porque o vilão ele cria, não existem dragões em Edolas, então o vilão ele criou um robô gigante em formato de dragão, porque ele queria pegar os matadores de dragões para roubar o poder deles. E é muito legal, então, que ele luta contra os 3. Então ele luta com Gagel, Natsu e a Wendy, os 3 juntos. Inclusive é uma capa bem bonita, eu gostei bastante dessa capa. Essa aqui, que são os 3 lutando. E é muito interessante porque até é a primeira vez que a gente vê a Wendy lutando, né? Até então ela não tinha poderes de luta, ela era só... para suporte, e realmente quando ela luta é muito interessante ver que os 3 conseguem casar os poderes deles, sabe? A Wendy fica de suporte pro Natsu e o Gagel lutarem, mas quando ela precisa atacar, ela ataca também. E nossa, é muito legal. O final, quando eles derrotam o vilão, é muito interessante, porque o vilão tá destruído e ele enxerga os 3 como se fossem dragões. Eu vou botar a imagem aqui porque eu acho a imagem muito bonita.
ficou uma imagem legal. Só que, novamente, isso ofusca, acaba ofuscado, na verdade, né? Isso acaba ofuscado por um desfecho ali, uma forma de solução que para mim beira quase a ser porca, sabe? Eu vou repetir, para mim parece que o Mashima queria fazer um negócio e ele cansou, ele desistiu no meio do caminho. E aí as soluções que ele dá para Edolas, para mim, são extremamente decepcionantes. Então Edolas já se torna para mim um dos piores arcos, é um arco que eu me decepcionei demais. Ele era muito promissor, ele parecia que ia ser muito bom, e o Mashima simplesmente abandonou. Mas a gente vem então pro o maior arco até agora de Fairy Tail, um arco que vai do final do 24 até o começo do 30, então caramba, ele tem 7 volumes aqui, e é o arco da Ilha Sirius. Ele é aquele arco, e eu acho que esse é o primeiro arco da Fairy Tail em que isso acontece realmente. Ele é um arco que começa com um mini arco, né? Tudo começa com uma questão de que a Fairy Tail vai fazer o novo exame da classe S. Eu até brinco que esse é o arco do exame Hunter, porque lembra muito o exame Hunter. E alguns membros da guilda são escolhidos para participar desse exame. Então o começo do arco é eles indo para a Ilha Sirius, que é uma ilha controlada pela Fairy Tail, que é onde está o túmulo da primeira mestre da guilda. Então é um lugar protegido, é um lugar de muito poder para a Fairy Tail. Então os oito membros da guilda que são escolhidos para participar do exame, cada um convida mais um companheiro, então com isso entra todo o grupo principal, né, por assim dizer, e com isso eles vão para essa ilha participar do exame. Durante o exame acontece algumas reviravoltas, aparece um personagem, esse personagem aqui. Esse personagem aparece, extremamente poderoso, não se sabe nada dele. Aparentemente ele mata as pessoas só de chegarem perto dele, mas ele não quer matar, ele não consegue controlar o próprio poder. E tem uma outra guilda das trevas que aparentemente está atrás desse cara. No meio de toda essa confusão, tudo acontece nessa ilha, na Ilha Sirius. A gente descobre que esse cara é o lendário Zeref. A gente já falou do Zeref várias vezes, né? Principalmente no primeiro vídeo do Maratonando, também está aqui no card, em que se falou muito sobre o livro de Zeref, sobre as maldições do Zeref. Na Torre do Paraíso, Gelal queria ressuscitar o Zeref, e aparentemente ele não precisava ser ressuscitado, porque ele está vivo. Só que ele é completamente diferente do que a gente estava esperando, sabe? Aquele vilão, aquele cara mau que controlava as trevas, ele é completamente o oposto. Inclusive ele está esperando que matem ele, porque ele não aguenta mais o poder dele, ele não aguenta mais a maldição que ele carrega com ele. Mas a gente vai falar disso mais pra frente, não vai ser nesse vídeo. Eu acho que o Zeref mesmo vai ser trabalhado mais pra frente. Tá, Hag, mas se a gente não vai falar do Zeref agora, do que a gente vai falar? Esse arco, na verdade, da Ilha Sirius, por mais que o Zeref seja o objetivo, ele é uma luta da Fairy Tail contra a Grimoire Heart, que é uma guilda das trevas, uma das 3 principais. E aí a gente já pensa que, poxa, das 3 principais guildas das trevas, 2 já foram, que era a Horation 6 e agora a Grimoire Heart. E até eu quero um parênteses aqui, eu já comentei isso e eu vou repetir. Parece que o Mashima não segura as ideias dele. E eu até acho isso um ponto positivo, ele não enrola. Se ele falou que a Elsa tinha um passado secreto, ele vai contar o passado secreto da Elsa. Se ele falou que a Elsa tinha uma relação com o Gelal, ele vai contar a relação dela com o Gelal. Quando ele contou que existiam as guildas das trevas, né, e aí mostrou lá todo o organograma que existiam as 3 principais guildas das trevas, eu pensei, ok,
ele vai começar a lutar com as guildas menores até chegar nas grandes. Não. Ele já fez a Horation 6 e a Grimoire Hearts. Então ele não tem pena das ideias dele, sabe? Ele não fica enrolando, ele não fica trabalhando as ideias. Não, já vou contar e tá aqui. É isso aqui que vocês querem, tá aqui a história. É um ponto positivo, mas às vezes me decepciona. Mas vamos voltar. Temos a luta com a Grimoire Hearts. Eles querem encontrar, né, o Zeref, porque com o Zeref eles vão criar o mundo perfeito da magia. E eles são extremamente poderosos. Aquela velha questão do Battle Shonen. Tem umas lutas muito boas, mas eu vou ser bem honesto com vocês. E isso é uma das coisas que que claramente ficou para mim até agora nesses 30 volumes, mostra que realmente Fairy Tail não era para mim. Porque eu não consigo me importar com nenhuma das lutas de Fairy Tail. E é sério, gente, eu não consigo me importar. Eu vejo ali algumas lutas. Tem algumas lutas que eu gosto muito. A luta do Gagel nesse arco é maravilhosa, porque é a primeira grande luta do Gagel. Por mais que ele tenha lutado lá em Edolas, essa é a primeira vez que ele realmente precisa lutar pelos outros. E é quando ele realmente diz que eu sou da Fairy Tail. E é muito interessante porque durante a luta ele está protegendo a Leve. E aqui um paralelo fantástico, cara, genial do Mashima. Porque se vocês lembram, lá no arco da Phantom Lord, o Gagel destrói o prédio da Fairy Tail e ele tortura 3 membros da guilda. E um desses membros é a Leve. E Levi, né, talvez possa ser. E ela foi escolhida para ser uma das que ia disputar a vaga na classe S. E aí, obviamente, ela tinha que convidar alguém e a Levi, ela participa de um grupo em que é ela e mais 2 caras. E ela estava em dúvida, eu convido um, convido o outro, convido um, convido o outro, e ela convidou o Gagel. E isso é muito emblemático, pessoal, principalmente depois quando vem a luta em que a Grimoire Hearts invade e o Gagel precisa proteger a Levi, a mesma Levi que ele torturou. Quando ele foi vilão, ele torturou ela. Tem aquela cena emblemática dela crucificada na árvore, e agora ele tá lutando para proteger ela, porque ela é uma companheira dele, porque ele tá na Fairy Tail. E aí a gente tem um flashback de quando o Makarov convidou ele para entrar na guilda. E aí ele lembra de quando ele lutou contra o Natsu, em que ele não conseguia entender por que o Natsu era tão forte. E o Natsu disse que foi porque o Gagel destruiu o que era mais importante para ele. E aí o Gagel entende, sabe, gente? E isso foi muito legal. Sabe, o Gagel dizendo agora é a minha vez. Eu tô lutando pela Fairy Tail. Ali foi legal, eu tenho que admitir. Ali foi muito bem feito, muito interessante. E a gente já tinha visto a Júvia fazer isso, né? Lá na batalha da Fairy Tail, quando ela luta contra o... Eu não lembro com quem ela lutou. Eu lembro quem é, mas eu não lembro o nome dele. Acho que era Fred, uma coisa assim. Ou Fried, não lembro, gente, não lembro. Mas naquela luta a Júvia se sacrifica porque ela não queria lutar contra seus companheiros. Então ela decide se sacrificar para que a Kana pudesse continuar lutando. E, porra, é legal isso aí, cara. Isso é muito bem feito. E aí que me irrita, sabe, pessoal? Porque nesses momentos a gente percebe que, caramba, o Mashima sabe fazer mangá. O Mashima sabe fazer o negócio. E ele não quer fazer. Ele simplesmente não liga. E isso me incomoda bastante em Fairy Tail. Porque, cara, não... Tem as deixas, sabe? A história tá interessante, ele consegue, quando ele quer fazer, né? E aí eu volto ali em Edolas. Caramba, tava muito legal, até ele... Parece que ele é bipolar, sabe? E em determinado momento ele tá escrevendo e ele diz... eu não gosto mais disso, chega. E ele acaba. E ele faz de qualquer jeito. E caramba, não, sabe? Isso me incomoda.
ele oscila demais, ele é 8 ou 80, parece que o humor dele é muito, muito volátil. Então, nossa, o Mashima tá aqui em cima e do nada, 2 capítulos depois ele desanda. E, cara, o leitor fica perdido, sabe? Eu, particularmente, essa é a minha sensação. Eu fico perdido, eu não consigo acompanhar o humor do Mashima. E isso me incomoda muito. Porque vocês viram ali, ontem eu atualizei a minha lista lá das minhas leituras do ano no Twitter, e eu tô dando nota para os volumes, e aí eu botei que o volume 30 de Fairy Tail, para mim foi o mais alto até agora, o volume, eu dei nota 8 de 10, e aí o pessoal, nossa, o Hag se entregou ao Mashima. Não, eu não entreguei, sabe? Alguns até me disseram, pô, tu adorou o arco de Sirius. Eu não, cara, eu odiei esse arco, porque eu não consigo me apegar a nada ali. Mas o que o Mashima fez no volume 30 é fantástico. E aí volta, caramba, Mashima, é só querer, sabe? E aqui no volume 30 a gente tem, então, o final da luta com a Grimoire Hertz no finalzinho do 29. Não vou dar os spoilers, se vocês leram, vocês sabem como é que terminou a luta. E até não é muito relevante o spoiler aqui. Mas, obviamente, eles vencem, só que o Zeref escapa. E aparentemente, por causa da presença do Zeref, um dragão negro é invocado, que é esse dragão aqui. É Acnolog é o nome dele, se eu não me engano. E lá no 20 a gente já tinha visto o Giltards. Eu sou péssimo para os nomes de Fairy Tail. Ele já tinha comentado com o Natsu que existia um dragão muito poderoso e que não tinha o menor pudor de lutar com humanos. E bom, esse dragão aparece na ilha Sirius. E aparentemente ele é extremamente poderoso. E quando eles precisam lutar com esse dragão, foi quando cara, olha isso aqui que o Mashima tá fazendo. Porque caramba, não tinha como lutar com o dragão. Eles iam ser destruídos. E aí o Makarov decide ficar para trás, e aí ele fica gigante, né? A magia dele de ficar gigante para segurar o dragão. E aí ele manda todo mundo fugir enquanto ele segura o dragão, ele abraça o dragão, porque ele não consegue lutar contra o dragão. Então o máximo que ele pode fazer é tentar imobilizar. E aí quando o dragão consegue se soltar, o dragão vai matar o Makarov e todo mundo volta para proteger, porque essa é a Fairy Tail. E caramba, gente, isso é legal, sabe? Isso empolga. Eu li aquilo, eu tava, caramba, olha isso, é isso aqui que eu quero. E aí o dragão vai soltar o grande poder dele, e aí toda a guilda se une para poder se defender, proteger a ilha Sirius, proteger o Makarov, que se é para eles morrer, eles vão morrer juntos. E aí o dragão destrói a ilha. E como leitor, a gente já tem algumas expectativas, né? A gente já tem alguns vícios de estar lendo outros mangás, de ler outros shonens. Então, por exemplo, a gente espera que eles tenham criado um campo de força gigante, não sei, mas não. O que o Mashima faz no outro capítulo, e aqui vem o pequeno arco que eu falei para vocês, porque ele tem uns 4 capítulos, 5 no máximo, em que 7 anos se passaram, né? Essa foi a passagem do tempo, rola um time skip de 7 longos anos. E a gente descobre que todo mundo morreu. E aí a Fairy Tail, aquela guilda fantástica que a gente conhecia, hoje é uma pequena casa isolada de tudo. Aquela que era a guilda mais poderosa de todas, que vivia com vários serviços, hoje é uma guilda esquecida que tem menos de 10 membros, que está sendo chantageada por outras guildas e que não tem serviço. Ela desapareceu porque os principais membros da Fairy Tail morreram 7 anos atrás no ataque do dragão. Obviamente você já deve imaginar, algumas coisas rolam e se descobre que não, eles não morreram. Eles ficaram selados, a magia que eles conseguiram criar para se proteger do dragão selou eles num fluxo temporal durante 7 anos. Então eles acordam depois de 7 anos e eles voltam para Fairy Tail. E aí entra um ponto
também que eu achei muito interessante. Eu tô muito curioso pro próximo arco de Fairy Tail, porque 7 anos se passaram, sabe, pessoal? O Makarov não é mais o mestre da guilda, agora um novo mestre existe, né? Porque a princípio o Makarov estava morto, então o Macau é o novo mestre da guilda, porque ele foi um dos únicos que ficou vivo, né? Ele não tinha ido para Sirius, então ele ficou vivo. E o Macau tá 7 anos mais velho. O filho dele, o Romeu, entrou pra guilda, entrou pra Fairy Tail. Então, como é que eles vão viver nesse novo mundo, né? As pessoas envelheceram, as pessoas alguns morreram, alguns casaram, tiveram filhos. Então, é muito interessante. E o grupo principal tá com a mesma idade que eles tinham, sabe? Porque eles ficaram congelados durante 7 anos. O tempo parou para eles. Então, eles voltam num mundo mais avançado. E aí entra alguns pontos muito interessantes. Porque, por exemplo, a Lucy vai se reencontrar com o pai dela e descobre que ele morreu nesses 7 anos. E aí tem toda aquela coisa da Lucy que a gente viu lá na Phantom Lord a relação dela com o pai. E agora ela não teve nem a chance de se despedir dele. Isso pega nela. É interessante. A gente vê alguns personagens, por exemplo, o Lion, que é aquele colega do Grey, que teve a mesma mestre que o Grey, e que foi vilão lá no arco da Galuda, e depois foi companheiro deles na Horation 6. Ele não ficou congelado, então para ele se passou 7 anos. Então ele tá 7 anos mais velho do que o Grey. E nesses 7 anos ele treinou, ele se tornou um mago extremamente poderoso. Então hoje ele tá 7 anos na frente do Grey. Como é que estão os outros personagens? Como é que tá o Zeref? Como é que tá o resto do mundo, né? É muito interessante. Alguns plots ali pra gente já esperar ficaram no ar, né? Tem aparentemente uma guilda nova que é a número 1 do mundo. E não falaram que guilda é essa, e eu tô curioso, eu tenho minhas teorias. Eu tô pensando aqui, será que a terceira das guildas das trevas não se tornou uma guilda oficial? Quem sabe? Né? A gente sabe que o Mashima não segura muitas coisas dele. Então será que não é ela? Mas ao mesmo tempo a gente lembra que o filho do Makarov tinha uma guilda também. Será que não é ele? Então tem uma última guilda que aparentemente é a guilda mais poderosa e influente no mundo hoje. Como é que o conselho vai viver agora que a Fairy Tail voltou? E como é que estão os poderes dos membros da Fairy Tail, né? Porque a Fairy Tail era extremamente poderosa, mas o mundo evoluiu 7 anos. Como é que eles estão hoje? Eu tô com expectativas, pessoal. Tô com expectativas. Mas ao mesmo tempo eu não tô, porque é Mashima. E eu já consegui entender em 30 volumes de Fairy Tail que não dá para ter expectativas com Mashima. Se der um estalo na cabeça dele e ele disser que cansou, ele vai acabar o arco de qualquer jeito, porque ele não liga. E isso me incomodou bastante, gente, sabe? Nessa leitura de Fairy Tail, chegamos na metade já dos 6 vídeos que Fairy Tail vai ter, a gente já tá no terceiro. Eu já percebi que realmente Mashima não é pra mim. Eu posso talvez gostar do final, eu vou fazer toda a maratona, eu vou terminar Fairy Tail, mas não é pra mim, gente, sabe? Claramente me incomoda esse estilo despreocupado, despretensioso do Mashima. Parece que ele simplesmente não leva a sério e isso me incomoda bastante. Bom, galera, o vídeo tá grande hoje, né? Mas é a maratonando, vocês sabem. É um vídeo bem maior. A gente já tinha combinado isso. Hoje a gente fez, então, nosso terceiro vídeo de Fairy Tail. Já foi metade, né? Poxa, 30 volumes de Fairy Tail. Eu vou falar pra vocês que eu acho que eu não estaria lendo tão rápido se não fosse o maratonando. E dezembro
é Fairy Tail de novo. A gente vai ler dos volumes 31 até o 40. Então vamos lá, mais um punhadinho de 9, 10 volumes. E eu tô curioso. Falei ali pra vocês, tô com expectativas. O jeito que terminou o volume 30 me deixou com expectativas. Agora, comentem aqui o que vocês acharam, como é que foi esses 10 volumes aqui para vocês, né? O arco de Édolas, o arco da Ilha Cílios. O que vocês acham desse time skip? Vocês também estão com expectativas? Lembrando, então, no final de dezembro, última semana de dezembro, a gente vai ter mais um Maratonando, Fairy Tail de novo. A nossa tabelinha tá aqui do lado. Em janeiro a gente volta com One Piece. Fevereiro a gente volta com Bleach, ou é o contrário, eu não lembro. Mas em dezembro ainda é Fairy Tail. Então o quarto vídeo de Fairy Tail agora em dezembro. Vamos embalar, gente, vamos embalar. E depois vão faltar só mais 2 vídeos para acabar Fairy Tail. Por hoje a gente fica aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixem seu like, comentem, compartilhem. E na quinta a gente volta. Vamos fazer o vídeo que eu tô devendo já há 2 semanas. A gente vai falar de Osamu Tezuka e um dos que pra mim vai ser um dos melhores quadrinhos do ano. E sim, pessoal, eu vou botar um Tezuka nos melhores do ano. Volta aqui na quinta pra gente falar disso. Até lá!